cara, eu vou começar a fazer um detox nelas de tela. Certo, porque criança adora rotina. Criança pede limite, pede rotina. Então, filha, vocês vão aprender a ler ano que vem, vocês vão começar a aprender as letrinhas. Aí elas, mãe, eu não quero aprender a ler porque eu gosto muito quando você lê história pra mim. Você não precisa estar naquele movimento o tempo todo de colocar um monte de atividade para a criança fazer. Às vezes, você deixar a criança ali naquele tempo em que ela vai ter a iniciativa de procurar, de encontrar, você vai até conseguir entender quais são os interesses da criança. Hello, hello, mami! Oi! Mais um episódio começando. Muito especial. E dessa vez ele é especial mesmo, Mesmo. né? Esse podcast ele é apoiado por o nosso parceiro, o Leiturinha, que é o maior clube de leituras infantis do Brasil. Não é pouca coisa não, tá, gente? E tá acompanhando a gente agora, né, Nessa com os fase. nossos filhos. E acompanhando mais muita gente aqui no Brasil, né? E eles acompanham de acordo com a faixa etária, né? O nosso que tá aqui, que a gente vai mostrar pra vocês daqui a pouquinho, tá ali e Vinô na mesma faixa ali. Então, gente, receberam a mesma coisa. Isso que é legal, né? Que eles têm essa curadoria que você faz seu cadastro lá e daí conforme seu filho vai crescendo, eles vão enviando Eles crescem um junto livro com vocês, junto entenderam? contigo, É uma exatamente. família, né? Maravilhoso. E claro que a gente tem cupom de desconto, né? Óbvio. Usando Maternipod, tem 1 ano de frete grátis. É presente de Muito bom, mãe, né? Fala É sério. presente de mãe mesmo. E a gente vai deixar o QR Code aqui, é só apontar que vai direto pro Tá em site. algum canto aqui, tá? Em algum canto, depois, né? Aí E aí é lá só escanear. E vai direto. E aí você escolhe o plano, que pode ser o Uni ou Duni, de acordo com a sua família. Um você vai receber 1 livro e o outro você recebe 2 livros. Exatamente. E aí? E às vezes tem uns bônus, né? E aí, vamos começar? Tá Vamos. preparada? Hoje estamos aqui com a Bia, que é embaixadora do Leiturinha, e com a Tamires, que é psicopedagoga. Então a gente vai ter a visão da mãe, do dia a dia ali, dessa rotina, né? Com filhos. Mãe dupla. Mãe de gêmeas, que não é qualquer coisa, né? Não é só Gêmeos. um. A gente tá trazendo bastante Trazendo coisa de gêmeos coisa. aqui, né? Espero que isso não indique Não, nada. eu também espero que não fique Eu aqui no ar, espero. entendeu? Próximo sou eu. Então. E a gente trouxe a Tamires como uma visão técnica de uma psicopedagoga que também vai mostrar pra gente qual que é a importância, né? Da leitura. E o desenvolvimento da criança, né? Maravilhoso, gente. isso, Sejam sejam muito bem-vindas. Obrigada. A gente tá muito feliz. E aí, pra gente começar, a gente quer conhecer um pouquinho. Vamos começar com a Bia. Bia, me conta, como é que você começou na internet? Você sempre gostou de compartilhar essa rotina? Conta um pouquinho pra gente da sua vida aí. Seu sonho sempre foi ser mãe. Então, meu sonho nunca foi ser mãe. Já começa assim, nunca foi. Tá igual a mim. Aconteceu, eu fiz uma cirurgia, eu operei grávida e não sabia que estava grávida. Enfim, e aí depois de um mês eu descobri a gravidez gemelar. Foi um susto, tudo de uma vez só, né? No dia que eu descobri que estava grávida, descobri que era gêmeos. Então, foi uma loucura, minha vida virou de ponta cabeça. E aí, aos poucos, uma amiga minha falou assim, por que você não começa, sabe? É diferente, gravidez de gêmeos, tem tantas pessoas tentando engravidar. Começa a compartilhar um pouco do seu dia a dia, agora você vai começar a montar enxoval, sabe? Vai vir aqueles momentos de compras que todo mundo gosta de ver na internet, né? E aí eu comecei assim, aí criei um canal no YouTube, comecei compartilhando no Instagram, e aí depois fui migrando pro TikTok, enfim. Hoje em Mas dia você tá aí. antes não divulgava nada, assim? Tipo, você não postava muito? Aquela coisa, sabe? Postava um pouco aqui, aí dava desanimada, depois voltava a postar, e assim foi indo até que eu peguei no jeito, né? E foi indo. Legal. Camires, conta pra gente da sua formação. Sempre quis ser psicopedagoga. Na verdade, eu sou professora de português, sou de letras, português e inglês, e comecei a faculdade bem novinha, lá com 18 anos. Me formei professora, comecei a dar aula. Normalmente, a faculdade de letras é pra gente dar aula do 6º ano em diante, mas eu sempre fiquei na educação infantil. A vida me escolheu, me colocou lá naqueles caminhos. E aí eu trabalhei em colégio bilíngue, comecei a ficar com crianças do pré-2, 5 anos, 4 anos. E aí me apaixonei por esse processo de leitura, escrita, aquisição da leitura, alfabetização. E comecei a me aperfeiçoar, fiz a pós-graduação em psicopedagogia, saí da escola, abri o consultório. E até então, eu venho aí facilitando esse processo de aprendizagem. Quando a criança encontra ali uma barreira, eu estou ali para mostrar que é possível. Perfeito. E Bia, você sempre incentivou a leitura em casa? Como é que começou esse processo da leitura com as meninas? Cecília e Catarina. Isso, Cecília. Fizeram 4 anos ontem. Então, a leitura começou lá em casa depois que elas completaram 1 ano. 1 ano não, mentira. Acho que lá por volta dos 6 meses, sabe? Aquele momento assim do banho. Aqueles livros emborrachados que pode molhar.
E ali elas ganharam um ou outro, e aí começou a se interessar. E vem aquela fase de aprender a falar, né? E aí, nessa época, eu lembro que elas quase não estavam, assim, se desenvolvendo direitinho na fala. E aí eu fui assim, cara, preciso de alguma ajuda. E aí eu lembro que, na época, elas assistiam muito telas, né? Elas teve sempre acesso a telas, isso nunca foi um problema, mas sempre foi muito regulado. E aí eu falei assim, cara, eu vou começar a fazer um detox nelas, de telas. E aí eu comecei a procurar na internet mesmo como eu poderia trocar, né, as telas por alguma coisa que fosse preencher o tempo vazio delas. Porque quando é muito bebê, a gente sabe, né? O que a criança vai fazer, né? O que a criança faz? E a gente fica ansioso por aquele tempo ocioso que eles têm, né? E aí foi assim que eu comecei a pesquisar, e eu comecei a ver que a leitura ajudava, o interesse pelos livros, e aí comecei a introduzir. Comprava um livro ou outro. Aí foi assim que elas começaram a se interessar por livros. Hoje em dia, lá em casa, é quase uma livraria. De tanto livro que tem, assim, elas gostam muito, muito mesmo. E aí é importante, de repente, até a Tamires pode, né, entrar nesse assunto da gente, já que a gente falou das telas, mostrar como que tem, né, com recursos, com a leitura e até com outras brincadeiras também, né? Mas como é que a gente consegue fazer esse afastamento? Porque, assim, a gente até fala muito sobre isso, eu e Lê também, a gente dá tela, não é aquele pânico, não pode. Mas foi o que você falou, né? Tava tendo uma questão no desenvolvimento delas, né? Porque atrapalha, né? Querendo ou não, atrapalha. Lógico. Acho que tudo tem que ter bom senso, né? Tamires vem aí com a parte técnica. Vem dar esporro agora. Vem dar esporro. Não! Mas como é que a gente consegue introduzir a leitura e realmente ajuda no desenvolvimento e ainda afasta, né, da tela ali, né? Hoje as pessoas confundem muito essa questão das telas. Existe ali a possibilidade de você oferecer a tela como algum recurso guiado, onde você está ali mediando com a criança, participando, isso também num tempo bem curto e não em crianças abaixo de 4 anos, acima de 4 anos. Mas é diferente você oferecer a tela e deixar a criança por ela mesma, e a criança só vai ficar passando o dedinho. Não tem nenhum estímulo ali, uma repetição, né? E a criança é muito prazeroso. Então, você não tem como competir com a escola e com o livro, tá? Não tem como a gente competir. Então, ou você não oferece, você tira, ou faz algo bem guiado e oferece, começa a introduzir a leitura. Vai ser mais difícil para uma criança que é viciada em tela, vai ser mais difícil para uma criança que não é viciada na tela. Mas quando você acopla esse momento do livro a um momento também de prazer, onde a criança está ali com a mãe, consegue interagir com o irmão, tem alguma brincadeira, tem um momento certo, porque criança adora rotina. Criança pede limite, pede rotina. Os pais pensam que não, mas uma criança, ela pede que você esteja ali mediando todo aquele comportamento. Então, esse momento de leitura, esse momento de oferecer, de montar um cantinho, de, como ela falou, comprar, a casa virar uma livraria, é maravilhoso. E você vai tirando a tela aos pouquinhos, quando você vê, a criança nem lembra mais. Nem lembra mais, né? No meu caso, eu fiz radical, fiz detox Melhor mesmo. coisa. Eu fui, peguei, desliguei e falei assim, nunca mais, tchau, não vai assistir mais. É isso aí. Mas eu acho que até assim, melhor, né? Às vezes é melhor. Pra É. mim foi melhor assim. Eu vi que dessa forma funcionou mais do que fazer gradativo. Eu fiz gradativo e vi que não deu certo. É lá melhor em casa. assim, radical. Eu sou do radical. Aí eu fui radical. Eu falei assim, quer saber? Tchau, não vai ter mais. É porque sofre 2, 3, 4, daqui a pouco... Exatamente. Porque você dá um pouquinho, dá aquele prazerzinho ali e tira de repente pra criança que já tá acostumada. É pior. Eu vejo, por exemplo, o Noah, ele assistia muito pouco. Acho que ele começou a assistir com uma frequência maior depois aí de 1 ano. E mesmo assim, eu botava no cronômetro pra me guiar. Tipo assim, 30 minutos. Porque a gente fica perdida. Fica perdida. Porque é muito cômodo só mais um pra gente. episódio. Mas o episódio tá no meio e tá no final. A gente nunca sabe. Nunca sabe. Porque acaba que também, assim, a mãe tá cansada. É aquele momento uma que rede você de consegue apoio respirar. também, às Ou pelo vezes. menos fazer alguma coisa em casa. Então a gente também se perde. A gente tem que se colocar limite. Então eu colocava no cronômetro direitinho, 30 minutos. E aí, aos poucos, eu fui flexibilizando um pouco mais. Ele só via, tipo, em um momento, nem via todo dia. E aí, foi aos poucos. E aí, eu comecei a perceber que ele começou a pedir. Porque até então, eu desligava, vida que segue, ele nem aí. E não olhava pra TV outra e pedia. coisa, né? E aí, Distrai. agora, ele já tá com 2 meses e 2, então ele já tá também com entendimento maior. E ele já pede. E isso começou a me preocupar. E aí, eu até conversei com ele. Eu falei, cara, eu acho que eu vou tentar fazer um detox aí na tela. Aí, eu, no dia seguinte... sozinha em casa com ele. Ele tem 2 anos? Você Tem falou? 2 anos. Então, assim, mas hoje ainda é bem controlado e eu tento TV. Porque o celular é exatamente isso. Ele, mamãe, a muda. Ele fala, a muda. A muda. Eu falei, não, realmente o celular... E quando eu boto, assim, tá no restaurante, depois de tentar todos os brinquedos que eu tenho na mesa, rabiscar, fazer o caos no restaurante, eu boto pra tentar comer. É assim, só no momento de eu comer. Aí eu boto longe e deixo, né?
Mas eu sei que é complicado, né? E pra mãe é um desafio. Não, e a gente tem muito essa cobrança de entreter o tempo todo, né? Então, assim, a mãe que não consegue É isso entreter aí. tanto assim, faz o quê? Tipo, daí é aquela culpa, né? Ai, meu Deus, tô dando muita tela. Ai, tô isso, tô aquilo. Então, eu acho que às vezes você ter realmente um espaço ali com os livros... Você pode falar, filho, hoje não tem, mas vamos pegar um livro, vamos ver os bichos, vamos, sei lá. Direcionar pra outra você coisa, tem que não ser tem criativa, jeito. né? É. Mas... Não adianta você falar, não vai ver, tá, a criança vai ficar pra sua cara, tá, e tipo, vou fazer o quê, e agora? né? Vou ficar fazendo o quê? Mas a criança também pode, por si, procurar o que fazer, né? Sim, A gente claro. pode estimular essa criatividade. Então, quando você não precisa estar aquele movimento o tempo todo de colocar um monte de atividade para a criança fazer. Às vezes, você deixar a criança ali naquele tempo em que ela vai ter a iniciativa de procurar, de encontrar, você vai até conseguir entender quais são os interesses da criança. A gente fica tão ansiosa em cima da criança que não deixa nem a criança. Eu era essa pessoa, tá? Ele tava ali brincando sozinho. Ai, tadinho, que tédio. Aí eu ia lá, filho, eu quero ver. Tá tudo bem. Aí agora eu entendi que eu não posso, tem que deixar o momento dele. E ele, cara, inventa. Aí ele pega o carrinho, Isso. aí bota em cima do outro. Aí ele... Eu disse, você vai inventando história. Ele, não, a gente vai lá no shopping. E aí a gente vai comprar um secador muito grande. Um secador muito grande e botar no teto. Aí eu... filho, boa história, gostei. Essa daí é legal. Então é isso, né? Eu também comecei a permitir ele lá. Mas eu que tava, acho que, em cima da criança. Mas a ansiedade era minha. A gente conversou isso semana passada, que eu também, eu não deixava a Liv brincando sozinha. Eu ficava assim, ai, tadinha. Tipo, eu tô aqui sem fazer nada, ela tá brincando. Eu ia lá e eu tava atrapalhando, né? Isso Acaba aí. que a gente atrapalha. E aí A gente quer você ajudar. fica naquela cobrança o tempo todo. Eu preciso buscar, e você acaba ficando ansiosa e você passa aquela ansiedade para a criança e fica o tempo todo oferecendo um monte de atividade, que às vezes ele nem quer fazer aquela atividade naquele momento. E aí vem a tela. Vem a tela, exatamente. E como é que você percebeu, Bia, essa transição, assim, a mudança do comportamento delas quando você migrou da tela para a leitura? Que diferença que você percebeu, assim, em comportamento? Então, antes elas eram bem agitadas. Elas ficavam na tela, mas elas não era aquela coisa assim, vou sentar e assistir. Elas ficavam pulando, sabe? Uma coisa assim, bem caos. E era Bem calminhas. Bem calminhas, graças a Deus. Duas meninas, né, gente? Não tem muito pra onde fugir. E aí, elas assistiam e não assistiam. E eu falei assim, quer saber? Eu vou desligar e vamos ver no que vai dar. No primeiro momento, elas ficaram bem, assim, irritadas. Uma irritação, assim, sem fim. Depois, elas acho que começaram a entender o que elas tinham que fazer. E eu também comecei já, opa, não, pera lá. Igual você falou, não vou ficar em cima. Vou deixar elas inventarem a história delas, elas explorarem os livros. E aí eu fui deixando. E aí foi fluindo. Hoje em dia eu percebo que, por exemplo, quando a gente volta, assim, a ligar uma vez ou outras, essa irritabilidade delas voltam. Mas quando a gente desliga e fala assim, não vamos mais dar de novo, vai fazer de novo detox, né? Vamos ficar um tempinho sem e tal. Elas voltam, assim, ficarem mais calmas, mais tranquilas. Até a questão de briga entre elas duas diminui bastante, sabe? A gente percebe também que as duas começam a brincar mais juntas, sabe? Interagir, a né, as interagir duas. entre elas, sabe? A inventar histórias, igual você falou, né? A gente vai no shopping e vai comprar tal coisa. Elas inventam histórias, elas mudam as histórias que elas já viveram. Então, assim, é bem bacana. Eu acho que a gente precisa de gêmeos. Fale por você. É um pouco caótico, tá? Não vou queria mentir. falar. Não vou mentir, é um pouco caótico. E aí, nesse momento que você tá na leitura ali com elas, né? Geralmente você participa também, ou hoje elas já ficam ali no cantinho delas, brincando, ou você tem os dois momentos? Então, a leitura lá em casa tá presente durante o dia todo. Inclusive, a semana passada, elas viraram pra mim, eu falei assim pra elas, então, filhas, vocês vão aprender a ler ano que vem, vocês vão começar a aprender as letrinhas. Aí elas, mãe, eu não quero aprender a ler, porque eu gosto muito quando você lê história pra mim. Ai, Quebra, né? cara, me quebrou toda. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Como é que eu vou incentivar? Junto, né? Aí meu marido falou assim, não, mas olha só, a gente não vai deixar de ler história pra vocês, mas vocês agora vão aprender a parar de ler as figuras dos livros e vão aprender a ler a história. Aí elas, então assim, eu gostei mais da história do papai. Agora vocês que contam pro papai e pra mamãe. Também é uma legal. alternativa. Isso aí. Mas assim, a leitura tá presente o dia todo lá em casa. Desde a hora da manhã, no café da manhã, elas pegam os livros, levam pra mesa, aí fica lá lendo, aí depois também na hora de dormir é o momento que eu leio história pra elas. Então assim,
tem um pouco da confusão, né? Porque são duas, então uma às vezes quer ler um livro, a outra quer ler outro. Minha pergunta é aí, nesse ponto que eu queria chegar. Como é que faz aí nesse caos? Neste caos, a gente faz assim, um dia lê a história de uma, aí a outra vai lá e apaga a luz do quarto, e no outro dia lê a história da outra, e a outra vai lá e apaga a luz do quarto no final. E assim vai levando. Aí a gente faz esse rodízio, né, de livros lá em casa. A gente falou dessa parte do afetivo, né? Como é que funciona também essa parte, Tamires? Eu acho que é um outro tipo de vínculo também, né? Que os pais, o momento que os pais têm ali de carinho, de atenção, do ler antes de dormir. Eu acho que isso também traz esse vínculo, né? Traz totalmente. É o vínculo, é o segredo. Você sentar, olhar nos olhos, isso faz uma diferença gigantesca. A criança, ela consegue se conectar. Ela se conecta com você. É diferente de quando você lê esse livrinho, então joga esse joguinho. Não é a mesma coisa. Então, assim, esse comportamento, esse momento maravilhoso, essa questão de uma esperar a vez da outra, ir lá, apagar a luz, respeitar, isso tudo é habilidade que está sendo treinada nesse momento. E você vai fazendo sem sentir. É a melhor forma de estimular o contato com a mãe, com o pai, e isso elas vão levar para a vida toda. Quando elas estiverem adolescentes, elas vão lembrar daquele momento, aquele respeito que ela tinha naquele momento com o pai, com a mãe, e ela vai ter o costume sempre de sentar para conversar, confiança, né? O carinho, a conexão. E pro futuro isso é ótimo também, né? Porque Maravilhoso. eu falo que eu sou uma pessoa que eu não gosto de ler. Tipo, pra mim, assim, livros meus, né? Aí eu falo, só que talvez eu não tenha tido tanta influência na minha infância. Então, assim, eu ficava mais na tela do que num livro. Então, a gente consegue ver isso a longo prazo, né? Não é só agora. Então, interessante você falar isso, porque aconteceu a mesma coisa comigo. Eu voltei a voltar a ler quando elas nasceram, porque eu me senti na obrigação de, tipo assim, caramba, eu preciso estimular elas. Então, assim, eu comecei a voltar a ler junto com elas. Mas se eu pegar um livro pra mim ler, eu fico assim... Ai, acho que eu não tô gostando. Não gostei muito. Não gostei tanto. Mas, assim, ler pra elas é algo, assim, incrível, porque eu invento história dentro da história. Esse daqui o jacaré de escova os dentes, o jacaré lá de casa fala, entendeu? Não fala além da história, ele fala outras coisas também lá em casa. Então, assim, ele tem a voz própria, a gente vai inventando histórias dentro das histórias junto com elas. E, assim, você falou, né? Eu não gostava de ler, eu também não gosto, mas, assim, eu me senti na obrigação de estimular elas a gostarem, porque eu não tive isso na minha infância e na minha adolescência. Então, eu quero que elas tenham isso que eu não tive, né? Cria um hábito, né? Criar um hábito, exatamente. E eles são espelhos, né? E é bom que a nossa criatividade também tá sempre em jogo, né? Lá em casa também, todo mundo tem nome, o Bita tem uma voz, o não sei quem tem outra voz, a gente vai botando voz em todo mundo. Mas tem que ser mesmo. Igual esse aí do jacaré, a gente tava brincando que veio na hora certa. Veio na hora Porque certa, né? É uma luta, não sei se na tua casa também, mas lá em casa, às vezes, na hora de escovar o dente, é aquela luta. Então, assim, eu até comprei, né? Um dinossauro que tem dente, comprei escovinha. Que a gente legal. botou, assim, tudo você tem que ir estimulando pra ver se vai fazer. E agora esse livro super tá ajudando. E aí por isso que é tão importante a curadoria deles, né? Porque vai acompanhando a idade da criança. Eu e a Lê, a gente tá aqui no jacaré e no Dante, um ambulante, que, gente, olha só, que coisa linda. Ele mexe, não sei se vai dar pra ver, tá? Mas olha aqui, ó. Vendeu o senhor Botelho, aí tem aqui, pro palhaço de nariz vermelho, aí tá aqui, aí você vai girando. Então, assim, não só o conteúdo do livro, mas o tipo, né, que eles fazem essa curadoria. Por exemplo, eles são pequenininhos, então tem que ser uma personagem mais grossa, porque o Noah realmente ele arranca todas as páginas do livro. Então, assim, a gente tá nessa fase. Qual é a fase dos livros lá agora? Então, elas estão na transição, né? Desses livros mais grossos, mais estimulantes, né? Que inventam as coisas e tal. Pra transição já de histórias maiores. Então, às vezes lá em casa elas falam, ai, mãe, tô com tanta preguiça. Aí ela pega um livro desse. Aí, às vezes lá em casa ela, não, mãe, eu quero hoje uma história maneiraça. Aí ela vai pegar um livro de história, tipo... grande, aí eu fico assim, ai meu Deus, lá vamos nós. Qual é a hora de dormir? Você já 5 vezes lendo a história. Mas bora. Botar a história no 1.2, né? Exatamente. Cortar a palavra. Mas muito assim, flui. E elas estão nessa transição. E agora, né, elas estão aprendendo, né, já as letrinhas e tal. Então, assim, a gente já tá sentindo que em breve elas já vão aprender a ler. E assim, é bem legal, porque... A leiturinha, ela traz isso. Elas estão ali naquele meio termo. Então, assim, elas estão na fase dos livros mais
Como é que se fala? Esqueci a palavra agora. Estimulante. Estimulantes para a transição dos livros mais, né, assim, com De histórias. histórias, muito mais contexto. Inclusive, a gente agora tá com o Leito Verso, né, de gibis. Então, assim, elas estão apaixonadas. Eu vi, gente, deve ser muito bonitinho pra eles. Pelas histórias em quadrinhos. Então, assim, elas estão fascinadas pela Turma da Mônica, enfim, elas estão conhecendo agora esse outro lado dos livros, né? As Isso é histórias muito em legal HQ. mesmo. E Tamires, qual é a importância de começar desde pequenininho? E deve começar desde a barriga, porque eu lia pro Noah, né? Eu lia as minhas coisas, tudo bem, mas eu lia. Então, assim... eu lia pra ele. Era a minha companhia o dia inteiro. Eu ficava sozinha com ele, então quando eu tava lendo, eu lia em voz alta, né? Eu tava sempre contando ali pra ele. E como é que vem? Esse vínculo vem desde a barriga? Como é que você estimula? Porque realmente o Leitorinha, ele tem desde bebê, né? Que são os que a gente falou de banho, Sim. né? Aqueles com... Como é que se diz? Que é textura, não, aquele preto e branco. Pra bebê. bebê tem Estímulo. Alzheimer, Sensoriais, Sensorial. isso. E por que essa importância de vir desde pequeno? Porque as pessoas pensam muito que a alfabetização ela é ligada só ao visual. Desde sempre, a gente na escola aprendeu assim. Hoje em dia, muitas escolas fazem isso, de mostrar a letra e repetir nome e mostrar. Mas não, a gente precisa muito das habilidades auditivas também. Então, uma criança que sabe ouvir, ela sai na frente. Então, se você já vem estimulando a audição desde a barriga, ele está ali ouvindo, pode não responder de uma forma como uma criança de 5 anos, mas ele está ouvindo. E aí depois, quando tiver maiorzinho, ali com 1 aninho, você continuar estimulando a audição. Claro que a visão também. São 2 áreas que se complementam e que a alfabetização, para a alfabetização é primordial. Mas a alfabetização é um processo. Então, desde a barriga, quando você veio estimulando o Noah, você já vai preparando, ensinando ele a ouvir. Claro que depois a gente vai fazendo uma estimulação mais direcionada, para que a criança possa perceber os sons, possa identificar, para que lá na frente essa alfabetização seja concluída. Mas ela começa lá na barriga, tá? Inclusive, foi o que eu falei, né? Questão de vínculo. Porque era o momento que eu tinha com ele. Eu ouvia música, eu lia livro, eu meditava. A gente fazia tudo junto, era meu parceirão ali. Eu não lia muito. Não, então, eu não tinha muito o que fazer, né, amiga? Eu tava trabalhando menos, então eu pegava livro e falei, vou aproveitar que é o meu momento. E eu realmente, quando fiquei grávida, eu falei, esse momento vai ser meu, eu vou viver. Aceito. Então não descontei em comida, entendeu? Mas descontei em tudo que eu queria fazer. Vi série, eu ouvi música, meditei. Aí Bem bem mais pra poder me preparar pro caos, entendeu? E a base da aprendizagem, seja de qualquer coisa, da leitura principalmente, é o vínculo. Se não tem um vínculo, não tem aprendizagem. Então, você arrasou. E o livro até ajuda até pra gente conseguir explicar algumas situações difíceis, né? Sim. A gente estava outro dia num grupo de mães falando sobre isso, porque não vou lembrar o nome do livro, mas é alguma coisa estrelinha que ajuda a explicar o falecimento de uma avó, de um ente querido, né? Então o livro ele traz, a gente acabou de falar aqui do jacaré que caiu no chão, ele ajuda a escovar o dente, mas ele também ajuda a explicar muitas coisas, né? A questão da vida, trazer esse lúdico, você falar... Tem vários também de desfraude. De desmame, tristeza. Exatamente. Pra botar na hora de dormir. Você lembra de algum, assim? Tem que uma você... história, é a história de Niná mais rápida do mundo. Gente, esse livro é sucesso lá em casa. E assim, ele agita a criança, mas ao mesmo tempo que ele agita a criança, no final, ele faz você jurar que no final você vai ficar calminho, desligar a luz e dormir. Então, assim, é muito... Ai, gente, essa história é maravilhosa. Eu sou apaixonada, porque funciona real lá em casa, funciona. Fala de novo o nome do livro? A história de Ninar mais rápida do mundo. É um urso que vai contando a história, aí ele vai enrolando, aí ele bota a criança pra bater palma, pra pular, dar abraço, se despedir Aí você de todos pensa, os não vai dar amigos. bom isso, gente. Não Aí você vai fica assim, gente, tá Lascou. agitando a minha criança. E aí? Vamos lá. Vambora. E aí no final, acho que ele faz tipo uma rima, e aí a criança, tipo, já tá tão cansada do dia que ela só deita e dorme. E funciona. Eu fico assim, gente, essa história aqui é sucesso. O urso Cara, mandou mas, pular, então, bater mas palma, isso, tudo. isso daí é até algo, eu não sei se tem uma explicação, mas lá em casa, todo mundo fala, né? Não agite a criança antes de dormir, não sei o quê. Cara, lá em casa, eu sinto que quanto mais agitada ela tá, mais parece que tira uma pilha da criança. Desliga. Ela faz, tipo, ela apaga. Aí a gente tem, juro, eu já tentei inúmeras vezes fazer, né, com a luz mais baixa e não sei o quê. Gente, não adianta. Rotina do sono. Isso funcionou lá em casa até um certo período. Acho que depois, assim, que elas começaram a ir pra escola,
elas ficaram... Eu não sei, assim, parece que muda a criança depois que elas Muda. começam a frequentar a escola. Não sei o que acontece. Eu tô sentindo isso agora. Na segunda semana já tô sentindo. Muda. Parece que muda a criança, sei lá, parece que vira uma chavinha na cabeça dela e ela muda, sim, totalmente. E assim, eu fazia isso, desligava as luzes, deixava a casa um breu, coitado do meu marido. Pega uma célula, uma antena do celular, hein? Uma vela. Ele falava, daqui a pouco você não é uma vela aqui dentro dessa casa pra andar. E aí, assim, eu fazia isso. Aí depois de um tempo, quando elas começaram a ir pra escola, eu comecei a fazer isso tudo e não adiantava. Não adiantava. E eu falei assim, gente, o que eu vou fazer agora? E aí eu comecei a criar esse vínculo, né, que ela falou, sobre ler histórias antes de dormir. E aí eu comecei a conhecer a leiturinha. Foi através até disso, porque... Parecia, gente, que eu fazia tudo e elas não dormiam. Eu fiquei desesperada, eu entrei em desespero. E são duas, né? Então, assim... Não, e falam assim, vai entrar na escola, vai voltar super cansada. Não Corta pro volta. meu filho chegando, querendo ficar no parquinho do condomínio, com energia máxima. Eu falei, mas cadê o cansaço? Cadê? Acho que tá precisando ficar um pouquinho mais. O dia inteiro. Uma horinha a mais na escola. Uma horinha mais pra ver se cansa. Porque não... Gente, nossa chave não virou, não doa. Realmente, assim, no início ele teve um sono mais agitado, porque acho que era muita mudança, né? Até queria saber sobre isso também, Tamires. Muda o sono da criança quando começa na escola? Muda, porque mudou a rotina. Mudou a rotina dele, né? tudo. Ele está de manhã ou à tarde? À tarde. À tarde, Muda tudo. Esse processo, tudo que é... Voltando um pouquinho no comentário do urso, que ela falou, não sei o que o urso fez. O urso gastou a energia da criança de uma forma guiada. Então, ele foi gastando... Não, é diferente você gastar. Tá aí a forma mágica. Entendeu? Ele foi gastando, bate palma, faz isso, faz aquilo. A criança precisa de habilidades para responder todos os comandos. Então, ela vai fazendo, vai ficando cansada, vai gastando a energia dela ali, depois você vai guiando ela para ela dormir, para ela descansar. Ou seja, ele gastou energia que poderia estar ali sobrando no cérebro dela. É diferente de quando a gente oferece a tela, um joguinho antes de dormir lá na cama, um filminho muito estimulante antes, porque o cérebro dela começa a ficar com bastante energia, e vai demorando cada vez mais a adormecer. Então, são coisas diferentes. Agora, a questão do sono muda totalmente. Tudo que tiver ligado à rotina da criança que mudar, vai impactar no sono. Aí a gente precisa ter paciência com aquela criança e entender, olha, a rotina dele mudou. Se a nossa, se a gente é adulto, qualquer coisinha que a gente mude na nossa rotina vai impactar, ou a gente vai dormir mais tarde, ou a gente vai dormir mais cedo. Imagine da criança que não sabe comunicar isso. Então, a gente precisa ter paciência. Não, é incrível. E você criou, na verdade, o mecanismo da rotina foi a leitura, né? Foi. Que elas já entenderam que elas fazem a rotina, não sei se é banho, janta, e depois lê o livrinho e hora de dormir. Hora de dormir. Elas já entendem que quando chegar da escola, elas vão jantar, tomar banho, ler história e dormir. Isso já tá bem, assim, claro. Agora, como elas fizeram 4 anos, elas estão, acho que, assim, passando por aquela fase, tipo assim, eu acho que eu posso fazer tudo aquilo que eu quero, sabe? Então, O assim... meu com 2 já acha que ele pode. Então, Então, assim, elas estão expressando mais algumas vontades. Tipo assim, mãe, eu posso ver TV antes de dormir? Eu falo, não. Não, né? Você sabe que não pode. Exatamente, você sabe que não pergunta? pode. Ela tentou, né? Ela tenta, jogou, né? ela vai É tentando. o famoso não, eu já tenho. Vai que hoje ela libera. Não, e às vezes, agora a gente tá criando... Como se fala? É tipo... memórias afetivas com elas, né? Então, assim, toda sexta-feira de noite a gente faz alguma coisa diferente com ela que não é a leitura. Aí, por exemplo, a gente joga um joguinho, entendeu? A gente às vezes monta um quebra-cabeça, a gente vai fazendo alguma outra atividade sem ser a leitura meio que, assim... No outro dia, quando eu for ler o livro, ela fala assim, mãe, história de novo, entendeu? Sim. Pra não ficar também tão engessada ali a rotina delas, sabe? Sim. Eu vi que vocês fizeram a cabaninha, né? A gente fez a cabana com elas nas Ele tentar férias. fazer conosco. Sabe o que ele fez? Queria subir em cima da cabana. meu Deus. Aí ele, mãe, posso subir aqui? Ele queria, porque eu botei uma cadeira aqui, ele queria pular. Ele achou que era pular. Ele falou, pula. Pula. Mamãe, pula. Eu, não, filha, cabaninha, embaixo. É Mamãe, embaixo. pula. Pronto, deu tudo errado. Cara, lá em casa é meio... Não caótico, mas assim, como ela ainda mama, então eu sento pra fazer qualquer coisa com ela quer o peito. Sempre. Então, assim, tanto é que eu passei a parte de leitura pro meu marido, porque eu falei, eu não tenho condição de deitar com ela pra ler um livro, porque ela vem direto, né? Pro peito.
Aí ele começa, só que daí ele começa a ler, daí ela já fica ansiosa porque ela quer o peito. Então, assim, a gente tá também nesse processo ainda de tentar entender. Daí eu também, esses dias fiz cabaninha. Daí eu falei, vou ficar na cabaninha. O que ela fez? Veio pro peito. Peito. Eu falei, bora. Tá, Amiga, olha você, peito. Não, eu sou um peito ambulante, né? Não Ela tem não vê outra a mãe, explicação. ela vê o peito. Não. Mas eu tô doida pra chegar nesse momento, do criar memórias. Eu vejo, faz dia do cinema, dia Isso. da pipoca, dia do dormir na sala. É. Gente, eu acho isso incrível, mas tô brincando, não tô querendo pular muito não. Acho que... Mas Tá bom. até você tava falando de joguinhos, eu vejo muito que você posta daquela... Eu até queria saber disso. Daquele... É Jenga, né? Que é a Jenga, a é. torrinha, A né? torre, Uhum. Tem como... Tipo, o que é? Aquilo ali você desenvolve o que com a criança? Várias habilidades. Aquele jogo, além de desenvolver várias habilidades, ele é sucesso. Não tem criança que não fique encantada ou que não fique curiosa querendo brincar. Então, a torre fica já... Se você tira da caixa, ela já fica ali em pé e você precisa ir tirando um a um. Você vai montando a estratégia ali direitinho, olhando e sempre colocando em cima. E aí tem a regra que só pode usar uma mão. Você precisa tirar ele estrategicamente, você precisa esperar a vez do outro. Tem a questão também da hora que você tirou. E se cair, a torre cair, você perdeu. E isso, às vezes, é um problema. Porque a criança não aceita. ela ainda a não criança sabe não aceita perder. perder. E aí, a gente pode trabalhar isso com as crianças de uma forma leve. Porque o nosso cérebro, ele aprende na repetição. Então, ele perdeu uma vez, ficou frustrado, a gente vai jogar de novo. A gente vai treinando ali, mediando. Porque quando a gente joga um jogo com a criança... Não é só você oferecer ou você ir jogando de qualquer modo. A gente está ali para mediar, nós somos os adultos. Como ela comentou da questão da filha dela, pediu, mãe, eu posso ver TV? Ela mediou? Não pode. Ela que tem o papel de botar o limite. Sim. A gente não pode esperar que a criança entenda, não, eu não posso ver TV agora, então eu não vou pedir. Não. Então, a gente fica sempre na mediação. Dependendo da idade da criança, tem criança pequena, da idade do Noah, que no primeiro momento já vê aquela torre ali já... Noa. A minha. Na verdade, não é ou não é esse. Eu boto o segundo de pá. Já a joga. graça é Não, essa, eu começo entendeu? a montar qualquer coisa lá. É, Eu tudo. falo, tá bom. Começou a montar, jogou. Tem ali, a gente ri, brinca, mas a gente vai fazendo a criança entender. Não é o momento, não é agora, a gente precisa esperar. Porque você vai ensinando a criança a esperar. Isso é muito importante. E começa, assim, nas habilidades das pequenas experiências. Então, eu sempre digo, o básico funciona. Então, eu até estava conversando com a Letícia, falei, funciona aí também? Porque assim, funciona não, acontece isso aí, porque o Noah, ele é muito impaciente. Mas com tudo, caiu um negócio, pronto, foi um mundo. O vizinho deve achar que eu tô matando a criança, mas foi porque o garfo caiu com a manga no chão. Aí agora meu marido falou assim, filho, vai lá, você teve o quê? Calma, pega. Calma, paciência e conseguiu. Aí agora ele repete o mantra. Quando cai o negócio no chão, o Diogo, vai lá, filho, de novo. Aí ele vai com a manga, pega. Aí ele vai lá, mamãe, Noah teve calma, paciência e conseguiu. Aí cai, ele faz o caos todo de novo. Mas virou um mantra. Então assim, ele já entendeu. Ele repete. Mas acho que é isso, né? A questão Começando a entender. repetição. da repetição mesmo. E também essa questão de você dar atenção pro comportamento. Então, por exemplo, caiu ali, ele começou a chorar. O que você faz automaticamente? Você vai em cima dele, filho e tal, ajuda. E é isso que ele quer, essa atenção. Então, desvia, caiu, ele chorou, disfarça, leva ele para fazer outra coisa. Ih, já pegou, pega aqui como mãe. E passa. Quando você vê, esse comportamento vai começando a sumir. Porque... na maioria das vezes, eles querem chamar a atenção, porque eles não sabem comunicar os sentimentos. Seu marido já ensinou um pouquinho a ele a comunicar. Calma, paciência, ele foi entendendo que se ele esperar, se ele parar um pouquinho, isso significa que ele está tendo calma, paciência, ele vai aprendendo a nomear. Mas é muito importante a gente não dar tanta atenção para esses comportamentos. Então, naquele momento, caiu, fez a birra, a gente dá uma relaxada, não insiste. Tipo, vai lá, filho, pega de novo. Tá? Não tempo. dá atenção para aquele comportamento de birra, né? Ah, tá. E aí depois, em um outro momento, você pode ensinar isso a ele. Ou então caiu alguma coisa com você pega, pede ajuda dele e vai trabalhando aos pouquinhos. Mas nesse momento é importante não focar na birra. Normalmente a gente, às vezes, até esquece. Fica um pouco estressado ali no momento, a birra explodiu, você fala, meu Deus, pra Porque a quê? gente já tá cansado, né? E fala assim, meu Deus, também tô com vontade de fazer uma birra. A vontade é deixar fazer a birra Jogar no chão. Aí você pensa, Se jogar no chão junto. Às vezes eu penso assim, chorar. filha, eu te entendo, eu também tô sem Também paciência queria. nenhuma. Também queria fazer isso. Só que é aquilo. Nós somos os adultos, né? A Isso. gente tem A que gente tem que criar lembrar uma disso, maturidade. Ele Tem que tem lembrar disso. a prioridade, a gente tem que mediar o comportamento.
a gente que controla o comportamento da criança, não é a criança que controla o nosso comportamento. Então, a partir do momento que ele faz esse comportamento e você fica irritada, você fica estressada, ele que está controlando o teu comportamento. Total. E hoje em dia a gente vê muito isso, né? Que inverteram os papéis, né? Hoje em dia muitas crianças mandam na casa. E não são os pais, né? Não são os Não pais. sabe falar não. É o que você falou. A criança implora por limite. Sim. E muitos pensam que, não, se eu, sei lá, frustrar meu filho, eu tô causando um trauma na vida do meu filho. Já que não, né? Eu disse até a Carol Pelufo, que é a nossa madrinha do podcast, ela estava contando uma história que acho que pediram para não usar a caneta vermelha na escola, porque o filho estava traumatizado, que toda vez que via um vermelho já sabia que a nota era ruim e ficava muito chateado, e que estavam causando um trauma na criança com a caneta vermelha, que não podia. Então ninguém mais pode usar a caneta vermelha, entendeu? E aí, assim, cadê o limite? Você tirou, você vai precisar estudar, precisa entender. Não é tirar a caneta vermelha, não é a resolução, né? Eu acho que é botar o limite na criança. Tirou a responsabilidade dele. É mais fácil mudar a cor da caneta do que tirar a autorresponsabilidade. Eu atendo crianças de várias idades, mas a criança ali com 7, 8, 9, eu já falo sobre autorresponsabilidade. Eu não quero fazer isso aqui, porque... Mas você precisa fazer, eu não tenho como fazer pra você. Seu pai e sua mãe também não. Depende de você. Se você quisesse, uma pessoa que quer fazer dieta, por exemplo, ela consegue pagar alguém pra comer bem por ela? Não. Existem coisas que a gente não consegue pagar e não consegue pedir ninguém pra fazer. Então, é sua responsabilidade. A criança me olha assim, vou fazer. Mas eu acho... eu faço. Mas eu acho que, ultimamente, o mais difícil são os pais. Sim. E Bia, conta um pouquinho, a gente vai fugir um pouquinho da leitura para conhecer assim, um pouquinho da sua rotina em dose dupla. Porque a gente não tem, né? Aqui, quem veio de Gêmeos? A Carol. A Carol, mas... E ontem... Não, ontem foi o último foi o Calhau. Esquece. Quem veio de Gêmeos? Teve outra de Gêmeos. Só a Carol. Só a Carol? Então, eu sou a segunda, gente? Acho É que a sim. segunda. Tá, cria pra mim. Mas não, é que a Carol teve 2 gestações não, mas de eu achei gêmeos. que Acho que tivesse foi outro por de isso. Gêmeos aqui. A gente esqueceu de vocês, desculpa, tá? Conta pra gente como é que funciona essa rotina em dose dupla. Como é que vocês têm rede de apoio? Como é que funciona? Rede de apoio é tudo, né? Principalmente na gestação gemelar, né? Eu acho que eu falo isso claramente no meu Instagram. Eu falo, gente, eu tenho rede de apoio desde o dia que as crianças estavam na minha barriga. Então, assim, eu descobri que estava grávida, todo mundo veio pra cima de mim e me abraçou. Meus amigos, né, que são os padrinhos delas, e também os meus pais. Então, assim, eu passei um período muito perdida, assim, no início quando elas eram pequenas, sabe? Assim, profissionalmente também. Mas, então, assim, eu tive muito apoio da minha mãe. Minha mãe foi pra minha casa e falou assim, não, eu tô aqui com você, vamos e vamos. Enquanto você não se acha, enquanto você tá, assim, não se sentindo bem, porque o nosso corpo muda, né? Tudo... É o hormônio também, pós, né? Gestação. Então, assim, eu fiquei muito perdida num período, assim, na minha vida. Então, eu tive ajuda muito da minha mãe nesse período. Mas depois da minha mãe... Obviamente, né? Foi seguir a vida dela, porque rede de apoio também não tem que ficar ali todos os dias com você. E aí eu comecei a ver, tipo assim, caramba, agora é eu e elas e é isso. Então, acabou que a gente construiu a nossa rotina muito em prol delas. Então, por exemplo, o trabalho do meu marido é flexível, então acaba que ele me ajuda muito com a rotina de casa e com elas também, mas assim... Ele é super um paizão pra elas, então assim, às vezes elas preferem ele do que a mim em algumas situações, sabe? E eu me sinto trocada, mas tudo bem. Mas dizem que menina é mais grudada no pai, você sente... Bom, também não tem menina, né? Não sabe a diferença, muito. Mas o No é grudado em mim. Muito. Lá em casa, a Olivia, né? Thiago também. Muito. Quer dizer, ela me procura pro peito, só. Só, você é o peito. Você é a fonte de alimentação dela. De Mas é a resto... fonte de alimentação dela. Não, mas elas são muito grudadas com ele. Muito. Eu sinto ciúmes, entendeu? Delas com ele. Eu tô assumindo isso daqui. Ele vai ver isso aqui e vai falar, eu sabia! Eu sabia! Você não assume, mas eu sabia. Mas eu sinto ciúme, gente. Eu que gestei. Ficou na minha barriga durante 9 meses. 9 meses na minha barriga, pra depois ficar grudada no pai. É um absurdo. E quando vê a cara do pai? O meu vê a cara do pai. Então, as duas, no caso, vieram com os traços dele. Então, que assim, ótimo. nada a ver comigo. Mas, assim, voltando para assunto da rotina. A rotina delas é muito tranquila. Hoje eu também tenho uma escola, né? Que é minha rede de apoio. Então, assim, facilitou muito a minha vida, sabe? Elas entraram com quantos anos? Elas entraram com 1 ano e meio na escola. 1 ano e meio. Naquela transição, assim, de 1 para 2. E aí elas entraram na escola
E eu fiquei muito, assim, apavorada, porque o meu plano era, eu vou cuidar delas até onde der, assim, comigo. E aí veio a questão da fala, que elas estavam querendo começar a falar, mas não soltavam. E aí, enfim, aí eu falei assim, cara, eu preciso de mais ajuda. Porque, assim, eu fiz tudo. Eu comprei livros, eu treinei em casa, eu vi podcasts, eu procurei ajuda na internet, mas não tá fluindo. Então, assim, eu preciso de ajuda de um profissional. E aí eu falei assim, cara, eu vou botar na escola, porque a escola vai com certeza me ajudar nesse sentido. Gente, deu um mês, a criança tava tagarelando. Parecia 2 papagaios dentro de casa. E assim... E aí a minha rotina com elas é muito tranquila. Hoje, eu falo assim, que o que mais dificulta, assim, é a vontade delas. Porque, assim, tudo é em prol da vontade delas. Então, acaba que entra aquela questão que você falou, né? Tipo, não é tudo do seu jeito, não é? Eu tenho um pai e uma mãe aqui em casa que manda. Então, assim, não é do jeito que vocês querem. Você não vai ver TV 10 horas da noite. Não é assim, acordou, vamos ver TV, galera? Não. Não é. Não é, vai voltar a dormir, porque você tem um horário, você tem rotina. E a rotina delas lá em casa é bem assim, regrada. Então, acordou, elas acordam 6, 7 horas da manhã. Antigamente elas acordavam 5h30 da manhã. Era puxado. 5h30, 6h30, assim, eu tenho que estar muito feliz. Agradecer tipo isso. 6h30, amém, Senhor. Já tá até... Pra mim, 6h30 é meio-dia. Eu dou amém. E a rotina delas, assim, é religioso lá em casa. 6, 7 horas elas estão acordadas, de pé, já trocando de roupa, escovando o dente, fazendo... Vamos pra onde hoje, mãe? Vamos pra onde o quê, garota? Ela, vamos pro shopping. Shopping é 10 horas da manhã. Que shopping? Ela só fala de shopping, ir no parquinho e viajar. Agora, os assuntos delas são esses. Viajar, vamos viajar pra onde? Que é bom. Já sabe que é bom. Sabe que é bom. Sabe. Já desde pequena, né? Já acostumou. Incrível. Aí ela fica assim, quando é que é a nossa próxima viagem? Mamãe, hoje uma delas me perguntou isso. Eu fiquei assim, caramba, quem eu tô criando? Quem eu tô criando? Como que eu vou explicar que a vida não é fácil se a dela... Exatamente esse meme. É esse meme. Como é que eu vou explicar? E assim, elas fizeram aniversário, aí, então, ano passado a gente viajou com o aniversário delas, né? Aí ela falou assim, mãe, eu ganhei a festa, e quando é que é a nossa viagem? Aí eu... Viagem? Viagem? Aqui é festa. Já festa. Como assim? Essa conta não tá fechando, filha. Aí, mas, assim, é bem tranquila a rotina hoje em dia com elas. Já foi pior, assim, porque eu ficava também um tempo sozinha com elas, quando meu marido saía pra trabalhar. Então, dar banho em 2 era complicado, dar comida pra 2 era muito complicado. E, assim, foi um período bem difícil. Foi um período, assim... que eu me abdiquei totalmente, assim, das minhas coisas pra viver em prol delas. E aí entrou a escola. A escola me ajudou demais, gente, ó, tanto pra alimentação, quanto pra parte de falar, né, da fala delas, que era uma questão. Tirou a chupeta da minha filha também, que era um problema lá em casa. Eu sofria muito, assim, eu falava assim, gente, quando for pra tirar a chupeta dessa criança, como é que vai ser? Ela mesma pegou a chupeta, jogou dentro do vaso, e eu fiquei assim, então agora é a hora. Tchau, chupeta. Beijo, tchau. Sofreu 2 dias, depois passou. E a professora na escola já tava puxando pra tirar a chupeta dela, né? Tipo, tirava durante a aula, guardava assim no avental dela e depois dava no final. Então, assim, já se preparando pra aquele momento. Mas... Você sentiu culpa em algum momento em botá-las na escola? Todos os momentos. Todos, né? Eu ficava na escola, assim, lá, gente, eu tô ouvindo o choro delas. Eu não tô ouvindo o choro delas. O que tá acontecendo? Aí eu ficava zanzando, assim, a escola, ia lá fora, voltava. Aí eu ficava assim, gente, elas não estão chamando Ninguém por me mim. chamou. E foi, tipo assim, tem um período de adaptação, né? Então, o período de adaptação foi bem complicado. Eu ficava assim, gente, e aí? Agora, o que eu faço? Aí passou o período de adaptação, eu fiquei sozinha em casa. O primeiro dia que eu fui sozinha em casa, eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu fiquei assim, o que eu vou fazer? Não tenho um lanche pra fazer. A gente se perde na tal liberdade. Nem que seja 4 horas de liberdade, é muita coisa, Pô, gente. tá ótimo. É o tempo de Passa tomar rápido, banho. né? Passa rápido. Podemos ir no shopping, dar uma volta, fazer uma atividade física. Você fica assim, gente, o que eu vou fazer agora? Eu tô vivendo isso, né? A minha filha entrou terça-feira passada na escola. Então, assim, tô na 2ª semana ainda. Tô nessa adaptação. Só que eu falo que eu tô me sentindo uma esquisita, cara. Que eu não chorei. Tipo, ela entrou assim, no primeiro dia ela não olhou pra mim. Ela simplesmente entrou, tchau. foi. Aí eu falei, tá. Eu mandei mensagem pra escola, eu falei, tá tudo bem. Tá. Tipo, ela Tá falou, se ótimo. quiser. Ela falou, se você quiser, pode deixar o tempo integral, mas pode buscar antes, porque a gente não sabe como vai ser amanhã. Ok, busquei, eu acho que era 4 horas, mais ou menos. Aí eu fui fazer também atividade física, falei, vou aproveitar, vou fazer minhas coisas.
Aí voltei, peguei, e no segundo dia também, mesma coisa. Ok, daí no terceiro dia ela chorou. Aí quando ela chorou, eu fiquei assim, só que eu falei, cara, eu preciso deixar. Porque eu já trabalhei em escolinha, né? Então, assim, trabalhei com crianças de 4 e 5 anos. Então, eu sabia o quão ruim eram os pais ali, naquele momento junto, Ali né? junto, né? Exato. Em Daí, cima. a professora falou assim, eu posso pegar? Eu falei, pode. Aí eu peguei, virei as costas, saí, ela gritando. Aí eu, cara, será que eu tenho que me culpar? Será que tem que dizer que... Eu fiquei meio... sem saber. Aí hoje também. Ontem chorou, hoje entrou normal. Eu falo, é um Mas dia de cada naquela- vez. É um Não dia de tem cada jeito. E vez. isso acho que não tem fim, tá? Não, Porque eu tenho acho que amigas é. que têm filhos de 7 anos e às vezes, assim, volta de férias, não querem ir pra escola. É. Não, segunda-feira. Eu Mas Hoje senti meu marido agora, falou, tipo, hoje meu marido falou assim, ó, vamos acabar de almoçar, escovar os dentes e levar pra vocês pra escola. Aí, minha filha, eu não quero ir pra escola. Aí ele, mas já achei que fosse demorar esse momento pra chegar. Você tinha que falar isso pra mim quando você tivesse 10 anos e não 4. Eu falei assim, amor, ela não quer. Aí ele falou assim, não, bora, vamos lá. E aí eu fiquei assim, gente, 4 anos, já não quer ir. Não, mas a ontem gente às também vezes não quis. quer trabalhar, não quer fazer as isso aí, coisas. tá tudo certo. Vai fazer o E quê? na sua visão também, você dá aula ainda? Não dou mais aula, não, mas dei bastante tempo. Mas pra pequenininho também? 2, 3 Pequenininho, anos? maternal, pré-2. Como é que... Porque assim, tem uma influenciadora, gente, que... a gente não vai falar, né, obviamente, que eu gosto muito até, tá? Mas ela veio com um corte que viralizou muito na internet falando que a creche, as mães estavam basicamente jogando as crianças dentro de uma gaiola de leões, que as crianças não aprendem nada, que elas, na idade dos meus, né? Do meu, por exemplo, dela, de 2 anos. Que a gente jogou as crianças lá pelo um bem-estar da mãe, pensando na mãe. E que eles não aprendem nada, que eles só vão tomar mordida, que eles só não interagem entre si. De fato, não interagem muito, mas eu achei exagerada a E colocação você dela. viu bem na semana que você colocou ele na Não, escola. ela fez de propósito, porque ela fez assim, um corte, volta às aulas, ela fez esse corte, juro, eu me senti muito mal, eu fiquei mal. Eu falei, quer saber, não é isso e tal. Enfim, consegui passar por esse processo, mas a minha adaptação não foi muito boa. A minha, tá, do Noah? Fluiu, mas eu queria ver da sua visão, assim, né? A creche para criança. Porque tem gente que não bota, não é porque... E tá tudo bem, tá? Se for pela saúde mental da mãe, que eu acho que é o mais importante também. Mas tem gente que não tem opção, tem que botar com 8 meses. Sim. E aí escuta um negócio desse, a pessoa se sente muito mal. Então acho que as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado com o que falam na internet. Sim. Né? Para uma mãe que tá passando pela essa situação. E eu lembro que eu vi vários comentários de mães se sentindo muito culpadas. A gente se culpa o tempo inteiro, né? Sim. Mas você que estava nesse processo, que você estava ali dentro, como é que funciona a escola realmente para as crianças nessa idade? Essa fala dela é baseada na experiência dela. Isso a gente precisa dividir. Cada pessoa tem uma experiência. Ela contou, claro que a experiência dela não acrescenta em nada, né? Nem para quem não quer colocar, nem para quem colocou, não acrescenta em nada. Lembrando que ela tem filhos adultos, né? É, adultos. Não tem mais ela criança. ela não lembra, então- uma senhora. E aí vai depender muito da escola que você vai colocar. Existem vários tipos de escolas. Tem escola que realmente você coloca a criança e não tem estrutura. Não tem, você coloca profissionais despreparados, deixa a criança lá na cadeirinha um tempão, coloca um monte de criança, tanta criança junto que a criança fica nervosa e morde a outra realmente, porque ela não sabe se comunicar. Então, isso vai muito do cuidado do pai, do responsável no momento de procurar a escola, de procurar a creche. Boas referências, buscar como são treinados aqueles profissionais. Na verdade, isso é muito cultural. Você chega na escola, uma escola seja particular, e vai olhar a estrutura, se tem piscina, se tem parquinho e tal. Mas e os funcionários? E quem vai ficar ali o dia inteiro, ou ainda a tarde inteira com o seu filho? Porque... Isso pra mim chama muita atenção, que o dia que eu fui visitar, primeiro que eu já gostei que eles não agendam. Então você chega lá e você visita. Que surpresa. Isso pra mim foi o principal, porque agendando eles podem, né, Maquiar. camuflar várias coisas. Aí eu cheguei, a mulher que tava apresentando a escola pra gente, era criança de todo canto abraçando e vindo, oi tia, oi não sei o quê. Eu falei, cara, era um... Eu sempre vejo a reação da criança com os professores. Aí hoje eu conversei com o Thiago também, que ali chegou, primeira coisa pra professora, tipo, pediu o colo. Daí eu falei, cara, isso daí pra mim é o que mais É a vale. resposta que a gente tem, Ela né? sentiu conforto. E você precisa ficar, né, atenta aos sinais. Você observou os sinais positivos. Mas se você vê uma escola em que a turminha está muito cheia, sabe? Você percebe que aquela escola não está preocupada com o processo de aprendizagem, com o desenvolvimento da É o dinheiro criança. só. Isso, é um comércio. É muito diferente.
Agora, se você percebe ali uma escola que leva a educação infantil a sério, nossa, vai acontecer como aconteceu com as meninas dela. A criança começa a evoluir, porque ela vai interagir, ela vai treinar habilidades, você está em casa e ela está lá com várias outras crianças, porque para você, mãe, ela é a única criança que está ali, você se preocupa só com ela. Lá tem a professora, tem outras crianças, ela precisa aprender a esperar, ela precisa perceber que a atenção não é só para ela. Eu acho que é muito, né? Eu acho que é muito importante. É mais benefício, né? Porque eu vejo até a minha mãe, meu pai, tudo, eles ficavam, mas é tão pequenininha, não sei o que. Eu falo, cara, às vezes eles falam, você às vezes não tá, sei lá, não tá fazendo nada, vamos dizer assim, né? Em casa. Que não tá fazendo nada com criança não existe, né? Não mas existe, enfim. Tipo, você poderia ficar com ela e tal, só que, cara, a gente precisa, tipo, do nosso momento também, às vezes, pra não fazer nada. Exatamente. Sim. E assim, o primeiro dia dela na escola já chegou cantando uma musiquinha que eu nunca tinha ensinado. Eu falei, tipo, gente, dia... Eles ensinam a gente. Um dia. Assim, é mais benefício realmente. E a gente pode falar que é o seguinte, morder, cair, bater, vai fazer no parquinho. Exatamente. A gente vai fazer em qualquer momento. A gente vira as costas, isso acontece. Obviamente, se a criança bate a cabeça, cai e tá na escola, a gente não tá perto, a gente fica em pânico. Sim. Mas tem que entender também o lado que, por mais que sejam 4, 5 crianças, pode acontecer. A criança vai só descer da cadeira, pode tropeçar e bater, né? Não é um descuido, não é um desleixo, mas você falou, né? São olhar os sinais, né? De carinho. O Noah, a mesma coisa. Ele é doido com as professoras e com o auxiliar. Ele dorme no colo delas, ele chega lá, já abre o bracinho. Então, assim, é a questão da confiança, né? Você saber onde você está deixando seu filho. Isso foi até uma questão também que teve num grupo de mães falando de câmera. Se os pais se preferiam ter acesso às câmeras em casa ou não. Eu ia ficar maluca. Porque assim, se eu tô aqui, eu vejo o Noah chorando, não sei o contexto, abrir a câmera, ele tá chorando, eu já quero brotar lá. Ou tá num canto sozinho, ou, né? Mas por que ninguém tá brincando com meu filho? Então a gente quer controlar o tempo todo, porque a gente, obviamente, faz isso pro bem, mas a gente acaba atrapalhando também o desenvolvimento deles, né? Então, eu acho que... lá tem câmera, confiar. Mas eu agradeci por a gente não ter... No também a gente não tem acesso. Minha mãe essa semana veio perguntar pra mim, você acha que a gente é péssimo pai por não ficar tão ligado nas câmeras da escola? Eu falei assim, não. Vocês têm acesso? Tem acesso, mas não tem acesso à sala de aula por conta da lei. Mas dentro da sala de aula a gente não tem acesso, assim, no celular. Mas aí caso aconteça alguma coisa, a gente peça pra escola, eles liberam pra gente ver. Mas assim, do parquinho, do refeitório, eu não fico em casa me remoendo lá, olhando, meu Deus, onde é que tá meu filho, o que ele tá fazendo? Porque a gente já construiu uma relação, eu, elas e o meu marido, né, assim, de quando a gente busca elas na escola, a gente pergunta, como foi o seu dia? O que você aprendeu hoje? Então, assim, são perguntas, às vezes, que a gente faz pra uma criança, a criança, às vezes, vai inventar. Óbvio, mas às vezes também ela vai no meio daquela invenção, você vai catando as informações. Hoje eu aprendi tal coisa, hoje eu fiz tal coisa, hoje eu brinquei no parquinho, hoje eu fui no brinquedão. Elas vão soltando. E assim, a gente já construiu essa relação com elas, que eu falei assim, cara, eu vou ficar em casa preocupada, por quê? Se quando elas chegarem, também, né? Elas vão me contar tudo. Então, assim, eu não fico... Desde quando eu coloquei elas na escola, eu falei assim, eu não vou ficar neurótica com isso, porque eu já sou tão neurótica com outras coisas, que se eu criar mais uma neura, eu vou enlouquecer. Eu achei uma tática muito legal de você, quando os filhos são maiores, ali que já estão falando mais, de você brincar de escolinha com o filho, né? Então, isso daí eu acho muito legal. Você coloca ali e fala, filho, eu sou teu aluno, vai. Se já começa a falar, fica quieto, ali, sabe como é que a professora lida, né? Isso daí é um outro jeito de você descobrir como teu filho tá sendo tratado. Lá em casa elas brincam né? com os ursinhos. Elas botam uns ursinhos assim no sofá, todos eles, e ela fala, eu sou professora. Aí a TV é o quadro, aí a outra filha é auxiliar, né? Uma sempre professora e a outra auxiliar. Aí elas vão brincando e eu fico só de longe olhando. É formada, gente. Já pode levar uma galera pra lá, já. Creche na casa da minha. Vamos jogar lá pra casa dela. Pode levar, gente. Adoro. Eu acho incrível. E a gente tá quase acabando aqui, mas eu queria perguntar até da Tamires, assim, o que é melhor? É ter um cantinho da leitura ou... Não, deixa aquele momento... Um espacinho dentro do quarto. Isso foi até uma questão que eu fiquei um pouco preocupada. De montar o espaço para ele dentro do quarto ou no lugar fora do quarto. Porque eu acho que, de repente, assim, tá na hora de dormir, ele vai querer sentar e viver junto com os brinquedos. Tô falando nem só da leitura, de brinquedo, espaço. E eu acabei fazendo a minha sala. Minha sala virou uma decoração burro chique infantil, entendeu? Virou essa daí. E aí, aos poucos, agora ele é um pouquinho maior, eu passei o cantinho da leitura pro quarto dele. É melhor ter esse ambiente dentro do quarto, fora do quarto, se a pessoa puder, óbvio, se tiver espaço. Como é que a gente cria esse espaço mais seguro, assim, e que seja confortável para a criança, enfim?
você acha? Primeiro que você pode colocar o limite. Essa hora não é a hora do brinquedo. Claro que você não vai deixar aquela caixa de brinquedos cheia de estímulos ali na frente. Chamando a atenção. Não, você vai guardar e tal, mas se tiver algo, agora é a hora de dormir. Como ela faz, a criança precisa entender. Eu gosto muito de trabalhar sempre a rotina e o planejamento. Eu sempre faço isso no consultório e aí as crianças reproduzem. Esses dias mesmo a mãe me contou que a menina estava numa viagem e aí ela planejou toda a viagem dela, escreveu tudo. A mãe dela, quando viu, nossa, de onde você tirou isso? Ela planejou tudo, escreveu tudo que ela iria fazer no outro dia. Eu falei, Planejamento. é aqui comigo. Então, assim, e ela está na fase de aquisição da escrita. É uma criança que estava com dificuldades para escrever, espontaneamente ela foi, planejou o dia dela, escreveu, a mãe ficou, porque teve significado para ela. É diferente de você ficar pedindo ali para a criança escrever sem significado. Então, a criança pode ter esse limite. Se você não tem um outro espaço, se você tem ali... O quarto é o lugar dele, é o espaço dele. Até porque você tem... Cada canto da casa tem uma função. A sala é a sala. A sala de jantar é a sala de jantar. Cozinha é cozinha. Então, o quarto dele, ele pode ter o cantinho da leitura. A ideia do cantinho da leitura é que seja acessível mesmo. É que ele possa olhar e falar assim, vou pegar um livro, vou pegar talvez algum jogo que esteja com acesso ali. Porque se for para ficar algo muito limitado, você guarda os livros e você tem um momento da leitura, você oferece. Mas eu gosto muito da ideia do cantinho no quarto. Ele ajudar na construção, então você compra uma prateleira, se você estiver colocando a prateleira com seu marido, ele ajuda, coloca o livrinho no lugar, bota um tapetinho, umas almofadas e vai ensinando a ele que aquele ali é o cantinho da leitura. Na hora de dormir, você pode, antes de dormir, na verdade, sentar e ler com ele, ou se for um outro momento a leitura, você vai lá, ele já vai começando a ligar, aquele momento ali, aquele cantinho é o da leitura, é o momento que eu preciso relaxar, que eu preciso parar, ouvir minha mãe, ou então quando você estiver fazendo algo, você estiver distraída, do nada você vai ver, ele vai estar lá no cantinho dele, vai estar mexendo, explorando. É lindo. Só faça. Legal também da Eu fiz agora há pouco tempo. Outro dia ele estava lá no quartinho dele com os livrinhos. Aí ele estava cantando e olhando as figuras. É muito fofo, gente. Eu filmei, eu fiquei do lado assim, botei só o celular assim na porta dos A mãe tentando não atrapalhar. E eu assim com a pontinha do telefone, quando eu vi que ele olhou, eu corri. Sabe aquele assim, desviei o olhar. Filmando não. Nada aconteceu. Aí ele disse, mamãe, putz, me viu. O legal da leiturinha é que também tem dentro do programa, né? Quando você é inscrito, não, né? Quando você faz parte do clube de leiturinha, você tem acesso ao partilhar, que você consegue montar seu próprio cantinho da leitura, que eles proporcionam, por exemplo, móveis, né? No caso, tem a estante, tem o porta-livro do Luí, aí também tem a lousa do Tatá, né? Que a tartaruga assim é enorme. Então é bem legal que você consegue, ao mesmo tempo, né? O seu filho ganha os livros, mas ele também você pode conseguir resgatar dentro do aplicativo, né? Os móveis para você construir esse lado lúdico, né? Dentro do quarto do seu filho, ou na sala, enfim, onde você queira colocar. Ai, gente, que incrível. Muito legal. Então, se você também quer viver esse momento com seu filho de leitura, gente, entra no site do leiturinha.com.br, que o QR Code está aqui na tela, já escaneia seu celular e vê o plano que é ideal para sua família, né? Para um livro ou 2 livros. Lá você, 2, né? É 2. Não tem pra onde fugir, Não tem pra onde fugir. É 2. E é isso, gente. A gente está chegando no final. Foi muito incrível. Foi muito legal. Foi muito legal. Você quer deixar alguma dica, Tamires, para as mães, né, que querem começar a incentivar os filhos na leitura? Como que começa esse processo? Como que elas podem... Primeiro assinando leiturinha. E depois como é que elas desenvolvem esse processo de aproximar mesmo da leitura? Você tem alguma dica? Uma dica muito importante é o exemplo. Você ler em casa, ou então você montar o cantinho da leitura e estar ali presente. A criança não tem ainda autonomia para isso, a não ser que seja já como as meninas, né, dela, que já tem esse processo. Então, eu indico que monte um cantinho da leitura, indico que também tenha a prática da leitura, porque não tem como a gente querer que a criança leia, que a criança explore os livros se a gente não explora, se o adulto não explora. Ela vai fazer tudo o que o adulto fizer. Então, se você estiver lendo e se ela estiver ali no cantinho brincando e você sentar e ficar no celular, ela vai querer ficar no celular também. Então, eu prezo muito por essa questão do exemplo e por essa questão de montar um cantinho, de montar algo que seja prazeroso, que esteja de acordo com os interesses da criança. Essa questão dos livros, de acordo com a faixa etária, é maravilhoso, porque ele vai... todos eles são estimulantes, porque é estimulante para cada idade. A gente fala assim, é mais estimulante porque tem mais cor. Não, mas tem de 7, 8 anos que é estimulante para crianças de 7, 8 anos. Um mais infantil, a criança de 7, 8 anos já não vai ter tanto interesse. Então,
sempre fazer algo de acordo com a faixa etária. A minha ideia é essa. Tem alguma dica, Bia, para as mamães? Primeiro de seguir a rotina, né? Rotina. Eu acho que seguir a rotina acho que é o caminho ideal, assim, quando você quer fazer, sei lá, um detox de tela com seu filho, você quer fazer, sei lá, fazer com que ele durma mais cedo. Acho que você seguir uma rotina, assim, certinha com ele, acho que é o caminho, sabe? Você ter um certo controle, assim, da vida, né, assim, dele. Eu acho que isso até traz mais calma, até mais luz, assim, pra gente, né, mãe, na nossa rotina, que já tão agitada. Então, você saber, sei lá, que tal hora ele vai dormir, já é ideal, porque aquele momento ali vai ser seu momento. E aí, sei lá, seu filho vai para a escola, então naquele momento ali vai ser o seu momento. E acho que, assim, tudo na vida é um equilíbrio, né? E tudo entra nos eixos, não pira, né, gente? A gente sempre fala isso, porque no início a gente surta no início mesmo. Surta. É assim, faz parte, você deve ter surtado. Surtou com certeza em dobro. Mas é isso, tudo vai se ajustando. E acho que a rotina é importante. Eu fui aprender a ter rotina agora com ela na escola. Até então, ela não tinha rotina nenhuma. Tipo, ela acordava, tinha dias... Até a gente falava que ela dorme até 9 horas da manhã. Tipo, ela é dorminhoca. Mas aí agora eu comecei a baixar porque ela precisa fazer a soneca antes da aula. Porque senão vai ser caótico que ela só dormia depois do almoço. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso de uma rotina. Agora eu tô naquele desespero. Tipo, hoje acordei ela às 7h30, coisa que nunca acontece. Então... Você vai indo pra ver que horas que dorme. Então, assim, eu sempre fui meio contra a rotina. Hoje em dia eu falo... É importante. Acho que é necessário. É importante. A gente vai deixar aqui embaixo na descrição, mas deixem as redes sociais de vocês também. O meu é @BiaMilagre. Tamires. O meu é psicopedagoga _ Barra da Tijuca, Instagram, podem me seguir lá. A gente vai deixar aqui também. Vai deixar tudo na descrição, cupom de desconto, o QR Code de ataque naquela, você pode escanear. E o link também para você ir direto se você não conseguir escanear, tá? E mais uma vez, usando o cupom Maternipod, tem 1 ano de frete grátis. Gente, aproveitem. Incrível. Foi incrível. Obrigada, tá? Obrigada, gente. Gente, não se inscreva no canal, curte, compartilha. Faz tudo que a gente sempre pede. O tempo todo. A Letícia outra vez falou assim, você esqueceu de falar, mas ele já sabe. Você já sabe. Vocês já sabem, já é automático. É a rotina. A rotina aí, ó. Quem ouve o podcast. Isso aí. Gente, um beijo. Obrigada, até o próximo gente. episódio. Tchau.